O acesso à justiça é uma garantia prevista na lei máxima do nosso país, a Constituição. Foi com base nesse conceito que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma declaração é suficiente para ter direito à gratuidade de justiça. Basta o documento atestar que a pessoa não tem condições de pagar os custos para entrar com uma ação trabalhista. Isso se não for apresentadas provas do contrário. A tese definida pelos ministros do TST vai ser aplicada a toda a Justiça do Trabalho. A Constituição de 1988 assegura a todas as pessoas o direito de acesso à justiça, independentemente da situação financeira. Ou seja, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser impedido de reivindicar direitos no judiciário por falta de recursos. A estudante de Direito Selma Francisca dos Santos é um exemplo de alguém que precisou recorrer à justiça gratuita. Para ela, sem essa garantia legal, seria necessário comprometer parte do orçamento familiar, que não é suficiente para pagar as custas de um processo. Eu acho que é um benefício muito bom, né? Porque ter acesso à justiça, de certa forma, é caro. Então, assim, é de fato um serviço essencial. Com a reforma trabalhista de 2017, o benefício da justiça gratuita ficou restrito a pessoas que recebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social, ou a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O teto definido para a gratuidade é equivalente a R$ 3.100. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, autor de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, explica os desafios enfrentados com a transição. Essa transição foi uma transição realmente desafiadora, porque em um dos pontos, que é a perspectiva que envolve o critério objetivo, que é o valor do salário, a gente não teve maiores repercussões. Simplesmente se alterou o critério do valor do salário, que antes da reforma trabalhista era até 2 salários mínimos. Com a grande quantidade de processos trabalhistas envolvendo a gratuidade de justiça, o assunto foi parar no Tribunal Pleno do TST, como incidente de recurso repetitivo. Na última sessão do Pleno de 2024, realizada em 16 de dezembro, por maioria de votos, foi fixada a tese de que o juiz deve conceder automaticamente o benefício da justiça gratuita a quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. O pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado nos termos da Lei 7.115 de 83, sob as penas do artigo 299 do Código Penal. A tese define ainda que cabe à parte contrária provar que o trabalhador pode arcar com as custas. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá a vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. O réu também não pode simplesmente impugnar sem provas. Porque se o trabalhador juntou uma declaração de pobreza essa, que é presumidamente verdadeira conforme previsão legal, o réu precisa juntar no processo provas que venham a infirmar o conteúdo dessa declaração, ou seja, provas que venham contrariar o conteúdo dessa declaração. E essa responsabilidade, esse ônus é de fato do réu. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno passa a valer, a partir de agora, para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça Trabalhista.